Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 2 da revista dos adultos. O título da lição é A Predileção dos Pais por um Filho. O tema do trimestre é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Elenay Cabral. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando continuidade ao tema, falaremos sobre mais um conflito, mais um desafio que as famílias podem enfrentar. Aqui a gente tem um exemplo na família ali de Isaac e Rebeca, e vamos ver então a respeito das soluções, de como superar esse desafio através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o textuário diz: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar, gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, algo tão terrível, que o inimigo muitas das vezes está semeando nos lares, gerando esse conflito, gerando essa predileção que não é boa, não é saudável, pelo contrário, é danosa, vai prejudicar a estrutura física, espiritual e emocional dos filhos, tanto aquele que é o predileto como aqueles que são colocados em segundo plano. O predileto ele pode gerar um sentimento de egoísmo e de arrogância, enquanto os demais pode gerar também depressão, gerar ansiedade, insegurança. Então são muitos males e essa atitude dos pais, ao ser evidenciada, pode provocar nos seus filhos. A gente vê que isso aconteceu na família dos patriarcas. A gente viu na lição passada a respeito de Abraão e Sarai, o problema que houve, a decisão precipitada que eles tomaram, e a gente vai ver agora também uma situação que gerou conflitos ali na família de Isaac e Rebeca, graças também a esse sentimento evidenciado de predileção de um dos filhos. Isaac amava um e Rebeca amava mais o outro. Os objetivos da nossa lição são apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. O texto bíblico se encontra em Gênesis 25, 19 e 28. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceu os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A introdução diz o seguinte: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos para o casal Isaac e Rebeca. Então, há algumas coisas semelhantes na história de Isaac e Rebeca e de Abraão e Sara, e também há aquelas diferenças. A gente vai ver aqui, por exemplo, que Isaac orou para sua esposa, que Deus abrisse sua madre, curasse ali a esterilidade, e orou por 20 anos. Porém, ele não se precipitou como Abraão. E então, como o texto diz, que há semelhança nessa questão dos sentimentos. Então, Sara também influenciou ali Abraão para tomar aquela decisão precipitada,
E a gente vê aqui em relação a esse sentimento que Isaac tinha um sentimento por um filho, Rebeca por outro, e acabou Rebeca até tramando ali uma situação para poder Jacó tomar a bênção do seu irmão. Mas vamos estudar então durante a lição, todo o plano de Deus, na vida desse casal, o primeiro a promessa de Deus, em relação a que Deus tinha feito a Abraão, que tinha que gerar, pois a sua semente seria tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então isso tinha que se cumprir na vida de Isaac, se cumpriu. E vamos ver também que esse sentimento que eles cultivavam ali de predileção por um dos filhos gerou conflito, gerou quase morte, pois a atitude ali de Rebeca, sua estratégia ali para tomar a bênção de Esaú acabou quase em uma tragédia familiar, pois Esaú ficou com muita raiva querendo matar seu irmão, sendo necessário Jacó então fugir. Então a gente percebe que, mais uma vez, que a Bíblia não esconde os defeitos dos personagens bíblicos, eram pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que nós. E a Bíblia revela esses problemas exatamente para podermos desviarmos do mal. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal, Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então, isso não ficou só no passado. Infelizmente, hoje a gente sabe que muitos desenvolvem essa predileção por um dos filhos e os tratam de maneiras diferentes. Então, esse é o problema. Às vezes, alguém pode até ter uma predileção, mas que isso não seja evidenciado e que os filhos sejam tratados de maneira igual, de maneira igualitária. Claro que cada filho tem um desenvolvimento diferente, mas não pode haver essa exposição de uma predileção. Isso, conforme a própria palavra já nos orienta, é danoso para a família, gera conflitos, e também na ciência. Segundo um estudo em 2006, numa universidade da Califórnia, constatou entre os entrevistados ali daquele estudo que 65% das mães e 70% dos pais admitiram ter um filho predileto ali entre os seus filhos. Aí, conforme esse estudo, o preocupante é que às vezes isso tem consequências. Em 2015, o Centro de Pesquisa Familiar da Universidade de Cambridge publicou um relatório no qual o favoritismo dos pais, percebido pelos filhos, então os filhos perceberam que tinha esse tratamento desigual, aparecia como um dos principais fatores de distanciamento e ressentimento entre os irmãos de idade adulta. Então, cientificamente mostra que isso gera também um fruto amargo ali, um conflito e um prejuízo na estrutura física e emocional dos filhos. Então, que Deus nos ajude, que nós sigamos a orientação da palavra de Deus. Aleluia. E seguindo então o conselho bíblico, lá em Efésios 6, de 1 a 4, que nos dá conselho tanto para os filhos como para os pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E agora o conselho para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glórias a Deus, Então, isso provocará a ira dos filhos, ou seja, esse tratamento desigual. Primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Primeiro subtópico. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a amada de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, 21. Como lemos, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, ele orou instantemente, não instantaneamente. Você lendo rapidamente vai ler instantaneamente. Ele orou instantemente, quer dizer, constância, com constância. Ele orou de forma perseverante para que Deus abrisse a madre ali
de Rebeca. E essa oração durou 20 anos, pois a Bíblia fala que ele a desposou com 40, porém só gerou os filhos com 60. Então ele ficou ali persistindo, orando com fé. Não fez como Abrão e Sarai, que se precipitaram, mas ele esperou ali um tempo seu e o Senhor lhe abençoou. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26 e também conforme Gênesis 25, 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então também nisso ele demonstra sua fé em Deus e o amor pela esposa. A gente vai ver mais à frente que era comum, quando se descobria até que a mulher era estéril naquela cultura, dar a carta de repúdio, ou repudiá-la. Porém, ele a amava e ele esperou o plano de Deus na vida do casal. Glórias a Deus. Nós já vemos aqui uma diferença entre ele e seus pais. O segundo subtópico, propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Ele sabia de antemão de que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Então Deus conhece tudo, Deus é onisciente. E quando Rebeca vai orar a Deus a respeito daquela confusão que havia no seu ventre, e Deus revela que ali havia 2 nações, aquelas crianças seriam 2 povos, 2 nações. E aquele conflito, então, começou no ventre, mas seria algo que seria refletir também durante toda a história. Então, Deus já conhece no ventre, já sabe de tudo, porque Deus conhece o fim da história. Deus, ele está além do tempo. Nosso tempo cronológico não é limite para o nosso Deus. Tudo para Deus é como se fosse o presente, louvado seja o Senhor. Tanto o futuro, passado, Deus transcende essa nossa esfera temporal. Bendito é o Senhor. Então, ele já explicou, já revelou para Rebeca o que estava acontecendo e o que havia no ventre dela. Interessante que naquela época não havia ultrassom, não havia nenhum outro exame para mostrar ali que Rebeca ia gerar 2 nações, 2 filhos, mas Deus já revelava. E na presença de Deus a gente sabe que Deus já sabia quem seria Jacó e já sabia quem seria Esaú. Deus já sabia que Jacó, em determinado momento, mesmo errando, falhando, pecando ali, juntamente com sua mãe, mentindo ali ao seu pai, mas mesmo assim Deus já sabia que em determinado momento Jacó se converteria. Então Deus já conhecia a história de Jacó. Não que Deus determinou que Jacó seria isso. Não, mas Deus já conhece o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Malaquias, em Romanos, a gente vê que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas como lemos lá em Romanos 9, 13 e 14 diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, Deus não é injusto, como veremos na lição. Não é aqui algo predestinado, ou um determinismo. Deus criou Jacó para ser assim e Esaú assim, não. Deus vai dar o livre-arbítrio a cada um. Só que quando diz que Deus amou Jacó, ou seja, Deus teve um plano na vida de Jacó e aborreceu Esaú, ele não está sendo injusto, porque ele já conhece o futuro, já sabia a disposição de cada um. Esaú, a gente percebe durante a história que ele não vai ligar nem para a primogenitura. Então como é que ele iria afirmar ali uma aliança com Deus e ia ser fiel a Deus, se nem a sua primogenitura, que era um direito jurídico dele ali de herdar, de cuidar das coisas do pai, ele não se importava. Logo com 40 anos a Bíblia diz que ele já tomou 2 mulheres estrangeiras, já deu desgosto ali aos seus pais. E Jacó, pelo contrário, aquele que era tido como suplantador, que cometeu aquele erro de mentir ao seu pai juntamente com sua mãe. Ele mais à frente, Deus vai ter um encontro com ele, lá em Gênesis 28, então Deus tem um encontro com ele, quando ele está fugindo, está ali no erro, está no pecado, mas Deus, já conhecendo o futuro, renova a promessa na vida dele, a promessa que ele tinha feito
a Abraão e diz assim, a partir do verso 12: E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo estava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Então é interessante, né? Ele falhando, ele no erro, ele fugindo, e Deus renovando a promessa na vida dele, dizendo que daria aquela terra para ele, que ele retornaria, que Deus guardaria ele por onde quer que ele fosse, que também que sua semente seria numerosa, tanto como o pó da terra, né? Então, a gente percebe que Deus está firmando. Por que Deus está firmando essa aliança com Jacó? Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Porque Deus já sabia quem era Esaú de antemão, mesmo como está dizendo aqui na lição. Isso independia da circunstância que envolvesse a história. Ou seja, Deus tinha um plano, tinha um propósito. Poderia ser cumprido de outra forma, se eles esperassem, se eles também não fossem precipitados, né? Rebeca foi precipitada ao fazer aquele engodo ali enganando seu marido, para roubar a bênção. Deus ia cumprir a promessa, era só de esperar, porém eles se precipitaram. Mas mesmo assim Deus está renovando a promessa a partir de Jacó, e Deus já sabia também que Jacó ia responder positivamente. Em Gênesis 28, 20 a 22 diz: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem posto por coluna será casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Deus conhecia de antemão, com a sua presciência, que Jacó em algum momento ia responder de forma positiva, né, a Deus, enquanto Esaú seria aquele que ia desprezar as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Não que Deus os criou assim, mas Deus deu livre-arbítrio, tanto é que eles foram no caminhos tortuosos, mas Deus lá na frente pegou eles. Louvado seja o Senhor. Então pegou Jacó e cumpriu a promessa na vida dele, que já estava revelado desde o ventre de Rebeca. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25, 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, né? Então destaca-se aqui, né? Agentes livres, ou seja, cada um ia ter as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Aleluia. Então, tanto é que Jacó e Rebeca escolheram um caminho torto, né? Em vez de esperar em Deus, né? Como muitos outros esperaram em Deus. José esperou o tempo de Deus, né? E Davi esperou o tempo de Deus, e Deus cumpriu a promessa, né? Não houve circunstância que pudesse empatar o plano de Deus, né? Operando ele, quem impedirá? Porém, eles, como agentes livres, decidiram agir de forma precipitada também e de forma errada. Mas Deus teve misericórdia e lá na frente consertou, né? Eles seriam rivais. Assim, estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, né? Então não é Deus determinando. Deus dá a nossa capacidade de sermos agentes livres. Às vezes a gente adia o plano do Senhor porque a gente entra pelo caminho errado, como aconteceu com Jacó. Então não é causativo, isso é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, né? Então, se a gente acreditar que há um determinismo, então quem é mau, Deus criou para ser mau. Então foi Deus que fez assim. E esse, quando for comparecer diante de Deus, diante do juízo, vai poder dizer para Deus: não, Deus, o Senhor me criou assim, então não tem culpa nenhuma, o Senhor que quis que eu fosse assim. Não, Deus nos cria com livre-arbítrio. Isso não interfere na sua soberania.
Pelo contrário, isso corrobora com a sua justiça, pois um dia seremos julgados pelas nossas ações, pelos nossos atos. Glórias a Deus. E não porque Deus determinou que fizéssemos o mal, pelo contrário, tínhamos uma escolha, tínhamos a liberdade de escolher, aleluia, e seremos julgados, condenados, ou alcançaremos a graça de acordo com essas escolhas que fazemos. O segundo tópico fala então conflito familiar. Então voltando agora para a família, o relacionamento que havia entre os pais e os filhos. Primeiro começa pela esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. Então, isso não é questão da lei. Hoje não está claro lá quais eram os motivos de carta de repúdio lá na lei de Moisés. Embora que a gente está no período anterior à lei. Mas a cultura da época dava então essa condição de que se o marido descobrisse que a mulher era estéril, ele podia repudiá-la. Mas Isaac não fez assim. Isaac amou-a e orou por ela durante 20 anos. Glórias a Deus. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filho, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Segundo subtópico, conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Então já vimos isso, essa diferença de Isaac para Abraão. Ele esperou. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre, o que o menor dominaria sobre o maior. Então Deus revelou até o que já está no ventre, que estava oculto, pois Deus já nos conhece desde o ventre. Glórias a Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Muitas das vezes nós o adiamos, nós desviamos desse propósito. Aleluia. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor e aleluia, e nos dispomos a que Deus cumpra os seus planos em nós, aleluia, eles então acontecem. E o salmista já dizia que quando ele era informe, Deus já o conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Também Jeremias, o Senhor disse que desde o ventre Deus já tinha lhe dado um propósito. Não é um determinismo, não é uma eleição de salvo ali, mas uma função, uma missão. Glórias a Deus. Para ser salvo, tem que perseverar até o fim. E o terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram com pessoas diferentes. Em Gênesis 25, de 25 a 28, Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, Jacó, seria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito de Esaú serviria ao menor. Então já era um mistério, Deus já estava revelando que o maior serviria ao menor, ou seja, que era para ser o primogênito, não estaria nessa postura, nessa posição, porque acabaria sendo servo do menor, que era algo incomum, pois o direito da primogenitura, ele tinha direito à maior parte da terra, e ele ia ser aquele que ia substituir o pai no governo, no controle ali da família. Mas Deus já estava dizendo que o maior serviria então o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Então, o favoritismo de Isaac era por Esaú, porque era mais velho, porque era aquele que ele acreditava que seria seu herdeiro, o primogênito, que ia dar todo o direito ali em relação à família. E também ele se agradava do talento de Esaú ali para a caça e
fruto da caça, né, do sabor ali da caça que seu filho trazia para ele. Tanto é que um dos seus desejos ali no momento de abençoar era que comesse uma caça, né, e foi um dos subterfúgios ali que Rebeca usou para apresentar Jacó ali disfarçado. Então Isaac amava mais Esaú, né, tinha essa predileção por esse filho mais velho e provavelmente desprezava, de certa forma, seu filho Jacó. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família, né? Então, em vez da família ter união, havia divisão, né? Rebeca, talvez imaginando na promessa que o maior serviria o menor, então sabia que Jacó poderia então ser o herdeiro dessa promessa ou da bênção do seu pai, da primogenitura, mesmo sendo o mais novo, embora tinham a mesma idade, né? Foi o que nasceu por último. E esse favoritismo, essa predileção gerou conflitos, né? Como já falamos, a ponto de quase provocar uma tragédia familiar. E o terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23, né? Então não se sabe se Rebeca revelou a ele que Deus havia anunciado, mas, né, mesmo assim ele cometeu o erro de tratar um filho de forma diferente do outro. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família, conforme, né, Gênesis 49, 3 e Salmo 78, 51. Esse salmo vai falar que Deus feriu ali os primogênitos do Egito. Então havia essa importância, né, na figura do primogênito. Por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado, né? Claro que Deus ia cuidar dos dois, mas Deus ia cumprir, né, a promessa a partir de Jacó. Não porque Deus tem filho predileto, mas porque Deus já conhecia o futuro, já conhecia, né, a resposta que eles dariam, né, a fé que cada um teria, né? Já falamos que Esaú logo cedo começa a desprezar, vende até a primogenitura por um prato, né, de lentilha. Ele dizendo lá com fome, pedindo aquela refeição para Jacó, que havia preparado. E Jacó então usa também de estratégia e oferece a ele em troca da primogenitura, e ele não está nem aí. E diz: eu estou quase morrendo, que valor tem essa primogenitura? Me dê para cá. E Jacó lhe fez jurar que estava ali vendendo a primogenitura. Então ele desprezava tanto, né, o seu direito legal como também as coisas de Deus. Ele se mistura, ele escolhe ali para casar duas mulheres estrangeiras, dando desgosto aos seus pais. Então Deus já conhecia do ventre, Deus já sabe toda a história, todo o futuro. Deus já mostrava para Rebeca que o menor, né, ele seria o abençoado. Mais uma vez frisando que isso não é determinismo, isso é presciência de Deus, ou, né, que faz parte da sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então vimos que Esaú, por causa da cultura, por causa da caça, né, então fazer o gosto do pai e sem entender muito bem o mistério de Deus na vida dos filhos. Agora vamos falar sobre Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos. E sem consultar a Deus, né, então o problema todo é isso, né, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, através de mentira, né, através daquele engodo que enganando ali a Isaac, que não estava enxergando. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino. Se Deus prometeu, espera, aguarde. Mas ela não quis fazer assim, ela agiu precipitadamente. Interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Gênesis 26, 34 e 35, Rebeca arquitetou um plano
para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar o couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó, e este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza de caráter de Rebeca. Infelizmente, mentira, né? Toda essa emulação, né? Então, ali, a gente sabe lá em Gálatas, são obras da carne. Então, como já vimos, somos agentes livres. Deus não planejou assim. Deus ia cumprir a sua promessa, mas ela quis antecipar, semelhante agora a Sara, né? O problema da predileção pelos filhos, além de conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente, né? Então, Isaac, como líder, como a gente viu na lição passada, Abraão, como mentor espiritual à sua casa, tinha que agir de forma diferenciada. Por outro lado, Rebeca não avaliou os planos morais e espirituais de seus filhos, né? E a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Quase que ela promove ali uma tragédia. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Então a gente tem que desenvolvê-los da melhor maneira possível, né? Espiritual, emocional, né? Física, tudo isso é responsabilidade dos pais para cuidar dessa herança que é do Senhor. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, né? Efésios 6:4, como nós já lemos, né? E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glórias a Deus. Então, a solução para que não haja essa predileção, né, dos filhos é criá-los de forma que eles se sintam amados e valorizados por si mesmos, né? Então, todos, claro que cada um tem suas diferenças, mas eles têm que se sentir amados igualmente, para que não haja nem excesso para uns, gerando assim arrogância, egoísmo, né, em detrimento aos outros que vão se sentir inferiorizados, desprezados, e vai gerar traumas emocionais e psicológicos, né, nesses filhos. Que Deus nos ajude a agirmos com equidade, louvado seja o nome do Senhor, e amá-los de forma igual. Glórias a Deus, para que os filhos possam crescer de forma saudável e espiritualmente estáveis, né, emocionalmente estáveis, em uma casa que se sintam amados e possam também gerar depois famílias saudáveis para a glória de Deus. Amém? Concluindo, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, Efésios 6, de 1 a 3, e os pais não devem provocar a ira dos filhos, Efésios 6, 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é conflito entre os membros da família. Então, que Deus nos ajude, nos oriente, né, nos dê sabedoria para cuidarmos de nossas famílias. Amém? E aqueles que ainda não são casados, desde já, comece a observar a palavra de Deus, que é lâmpada, nossos pés, luz para o nosso caminho, que é a nossa bússola. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja, todos os nossos irmãos, e na próxima lição vamos falar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos e te agradecemos por essa lição. Tua palavra é viva e eficaz, Pai, que ela possa encontrar guarida em nossos corações, nós possamos obedecê-la e viver conforme os teus conselhos, Senhor. Ajuda a nossa família, Pai, dissipa, Pai, toda briga, todo conflito, Pai, tudo aquilo que não venha te agradar, Senhor. Nossos filhos possam crescer saudáveis, tanto emocionalmente como espiritualmente, Pai, psicologicamente. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta, abençoa cada casal, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.